Bom, iniciando aí a explicação sobre função de segundo grau. Primeiramente, a função de segundo grau é uma função, né, como outra qualquer y ou f de x, que segue o modelo de uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, né? Esse é o modelo de uma função do segundo grau, né? O a é o cara que acompanha x ao quadrado, o b é o que acompanha x e o c seria o termo sozinho. Só que antes da gente fazer a equação de segundo, falar de função de segundo grau, eu quero relembrar algumas coisinhas da equação do segundo grau. Uma equação de segundo grau é o modelo ax ao quadrado mais um bx mais c igual a zero, não é isso? Uma equação você resolve ela usando a fórmula de Bhaskara. Delta é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, não é isso? E x é igual a menos b mais ou menos raiz do delta, que é o que a gente acabou de encontrar ali, sobre 2 vezes o a, não é isso? E essa aí é a fórmula de Bhaskara para resolver ela. Por exemplo, eu vou colocar fazer um exemplozinho aqui de uma equação de segundo grau, por exemplo, uma equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Dentro do modelo, o a é quem acompanha o x ao quadrado. Como não tem nada aqui, eu vou colocar até outra coisa. É como se aqui eu tivesse 1, porque 1 vezes qualquer número é 1. O 1 é neutro, né? Quando não tem nada aparecendo aqui, isso significa 1. Então, posso dizer que o a é igual a 1, o b é menos 5 e o c é igual a 6. Usando a fórmula de Bhaskara, delta b ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, delta deu 25 menos 24. Delta dá 1. Então, uma vez que eu tenho que o delta é 1, eu vou para a segunda parte da fórmula, que seria essa, né? X é igual a menos b menos o menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que também é 1. Então, aqui nós temos que x menos com menos dá mais 5, mais ou menos raiz de 1, que é 1 sobre 2. Então, nós temos dois resultados. Enquanto eu somo 5 mais 1 sobre 2, ou seja, dá 6 sobre 2, que é igual a 3. E outra aqui, 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4 sobre 2 dá 2. Então, eu digo que a solução dessa equação são os números 2 e 3, né? Uma da raiz, né? Significa que se eu substituir o 2 aqui no lugar do x, eu vou ter uma sentença verdadeira, né? Se eu colocar o 2 aqui, eu tenho 2 ao quadrado, 4, né? Menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 6. Observa que dá 0, né? Vou apagar aqui só para a gente fazer essa conferência. E se eu substituir o 3, também dá 3 ao quadrado, 9. Menos 5 vezes 3, menos 15, mais 6, também dá 0. Então, certinho aqui, conferido os nossos dois resultados, 2 e 3. Assim que resolve uma equação de segundo grau. Uma coisa importante, né, que como esse delta ele é colocado aqui dentro da equação, né, quando ele é positivo, você tem dois resultados possíveis, né, como é o caso nosso aqui, nosso delta deu 1, que é maior que 0, né, você vai ter um resultado somando, o outro subtraindo. Se esse cara der 0, você vai tirar fora esse termo todo, né? Esse termo todo, ele sai fora. Então, vai ficar só menos b sobre 2a, vai ter um resultado só. E se o delta for negativo, não tem resultado. Isso é uma informação importante que a gente tem sobre a equação de segundo grau. É que quando o delta é maior que 0, nós temos duas raízes distintas que a gente diz. Quando o delta é igual a 0, você só tem uma raiz
ou a gente fala raízes repetidas, né? No caso, nós só temos uma opção de raiz. E quando o delta é negativo, não tem raiz. Tá? Isso é essa informação é uma consequência imediata dessa fórmula, tá, gente? Da fórmula de Bhaskara, né? Que se você explorando aqui na fórmula de Bhaskara, você vê que se o delta, né, sempre focando no delta, se o delta for positivo, você vai ter dois resultados positivos, um quando você somar e um quando subtrair. Se o delta der zero, aqui vai dar sempre zero, o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Observando aqui, por exemplo, se aqui fosse zero, né? Se aqui fosse zero, nesse 1 fosse zero, você teria 5 mais 0 e 5 menos 0, que daria o mesmo resultado. É isso que eu estou querendo dizer. E quando o delta der negativo, nós não temos soluções, tá certo, galera? Então, vamos seguir em frente. Sobre função de segundo grau, era isso que eu queria falar, sobre a equação do segundo grau. Então, voltamos à função do segundo grau. A função do segundo grau, eu vou dividir aqui para a gente, o caso que nós temos. Né? Primeiro, outra coisa, em relação à função, o gráfico dela é uma parábola. E nós vou botar o modelo aqui. A função do segundo grau é f de x, ou y, tá, gente? Ax ao quadrado mais bx mais c. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. E a gente vai focar nesse A. Quando esse A for maior que zero, a gente diz que é uma parábola virada para cima, tipo saldo no banco. Quando o seu saldo no banco estiver positivo, você está feliz. E quando o A for menor que zero, significa que ela é uma parábola virada para baixo, tá? Se o seu saldo no banco for negativo, você está com a carinha triste, tá? Destacando. O A é positivo, a nossa parábola para cá. Quando o A negativo, virada para baixo, tá certo, gente? Essas são as nossas possibilidades de gráfico. Parábola para cima, parábola para baixo. Em relação ao delta, também vai ter uma coisa importante no nosso gráfico, que eu vou dividir aqui, que a gente tem. Quando o delta é maior que zero, significa que nós temos duas raízes. O gráfico dessa função, ela vai passar no eixo x em 2 pontos. Esse ponto e esse são as raízes, tá? No eixo x. Ou, nesse caso, quando for virada para baixo, esses 2 pontos são as raízes da equação, tá certo, gente? Isso aqui são as raízes. Ela vai ter duas raízes, tá? Sempre como referência o nosso eixo x, tá? Se o delta for igual a zero, significa que nós vamos ter uma raiz só. Então, a nossa parábola só toca o eixo x em um ponto, tá? Ela vai fazer isso aqui, ela vai tocar em apenas um ponto. Se for virada para baixo, ela vai ser assim e vai tocar aqui apenas em um ponto, tá? Então, nós temos aqui, deixa eu fazer uma divisão aqui. Então, de novo aqui a gente tem, ó, apenas uma raiz, tá? Uma raiz. Eu vou botar aqui de vermelho também para ficar destacado, né? São duas raízes. A raiz é onde ela toca o eixo x. Duas raízes, né? Caso virado para cima, carinha alegre ou carinha triste, uma raiz. E nós teríamos o terceiro caso, que seria o caso quando o delta é negativo, que não tem raiz. Quando não tem raiz, significa que o gráfico não vai tocar o eixo x. Então ele vai ficar flutuando aqui, tá? Ele não vai ultrapassar o eixo x. Assim ou assim, tá? O eixo x aqui, o eixo x aqui. Vocês vão perguntar, mas cadê o eixo y?
Eu vou deixar o eixo y de fora dessa equação, por quê? Por que o eixo y está fora? Porque ele poderia, por exemplo, nesse desenho, poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, dependendo de quais forem as minhas raízes. Então, como eu não sei, aqui eu estou botando um modelo geral, eu vou deixar ele de fora, tudo bem? Eu vou deixar esse modelo de fora, meu eixo x. Bom, aqui não tem raiz, certo? Eu vou destacar uma outra coisa que é muito importante sobre função do segundo grau, e talvez a parte mais usada, mais importante, é esse ponto. Esse ponto aqui, qualquer que seja o gráfico, que nós temos 6 modelos de gráfico, esse ponto que eu estou colocando de azul, ele é chamado vértice da função. O que o vértice tem de importante? Quando você tem uma função do segundo grau que descreve um modelo de lucro, de custo ou qualquer coisa, né? Na maioria das vezes você está querendo, por exemplo, um lucro máximo. Você está querendo achar esse ponto máximo da função, né? Poderia ser esse ou esse. Você pode estar querendo lucro, o custo mínimo de produção de alguma coisa, né, que teria dado nesse gráfico. Então, esse vértice, ele é importante, que ele vai me dar o ponto mínimo quando for virado para baixo e vai me dar o ponto máximo quando ele for virado para cima. Então, sempre que uma questão estiver fazendo referência ao ponto mínimo ou ao ponto máximo, ele está interessado nessa questão aqui. Tá certo, gente? Então, vamos lá, as formas do vértice. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice ele é dado por menos delta sobre 4a. Tá? Lembrando, o delta é aquele mesmo ali em cima, b ao quadrado menos 4ac. Tá? É o mesmo delta que foi usado lá. Então, toda vez que uma questão falar em máximo e mínimo, ele vai estar querendo o vértice, ou o x do vértice, ou o y do vértice. Eu vou voltar com mais exemplos.